Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, assim, parece ser o básico do básico da fé cristã, né? O pai enviando o filho. Nós recebemos uma coleção de textos teológicos sobre isso. E a provocação que eles fazem é: será que a gente realmente entende a profundidade do que está em jogo aqui? Porque esse ato especificamente é a expressão máxima do amor de Deus? A nossa missão hoje é tentar montar esse quebra-cabeça. E o ponto de partida de tudo, claro, é aquela frase que todo mundo conhece: Deus é amor. A gente ouve isso a vida toda, mas lendo esse material, fica claro que talvez a gente use essa frase de um jeito meio superficial, quase como um clichê. Ok, vamos desvendar isso. O que esses autores querem dizer com amor que vai muito além do que a gente costuma pensar? Essa é a chave de tudo. Os textos fazem uma distinção muito clara. O amor que eles descrevem, usando o termo grego agape, não é tipo um amor reativo. Reativo como? Não é eu te amo porque você é bom ou porque você merece. É um amor que inicia, que age primeiro, sabe? Um dos autores usa uma definição que é quase um soco no estômago. É o interesse profundo e constante de um ser perfeito em prol do bem-estar de criaturas completamente indignas. Nossa! Ou seja, é um amor que diz, apesar de, não tem a ver com o valor do objeto amado, mas com a natureza de quem ama. Um amor que não precisa de um motivo externo para existir. Ele simplesmente é. E isso se conecta com uma citação que um dos textos usa, de Romanos, que diz que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Exato. A ação de amor veio antes de qualquer mudança da nossa parte. Exatamente. A prova do amor não é que ele morreu por amigos ou por pessoas que estavam, sei lá, se esforçando. É que ele morreu por inimigos. A iniciativa é 100% divina e incondicional. E isso nos leva a um ponto que os materiais exploram com muita intensidade. Esse plano não foi uma reação de emergência. Certo, não foi um plano B porque as coisas deram errado no Jardim do Éden. Isso. Um dos textos que a gente leu é bem direto nisso, diz que tudo foi traçado antes da fundação do mundo. Pensar nesse nível de planejamento, nessa premeditação do amor, é algo vertiginoso. E vertiginoso. E o fascinante é como os autores descrevem isso como um projeto de família, um projeto da Trindade. Não foi uma ordem de cima para baixo, do pai para o filho. A imagem que eles pintam é de uma cooperação perfeita. O pai é o arquiteto, a fonte de onde tudo emana. O filho é quem voluntariamente executa o plano, quem coloca a mão na massa, digamos assim. Uhum. E o Espírito Santo é quem personaliza a obra, quem aplica e torna tudo isso real na vida de cada pessoa. Gosto dessa imagem de arquiteto, executor e talvez o designer de interiores que torna a casa habitável e pessoal. É uma boa analogia. E um ponto em que eles batem muito na tecla é que o fato de o filho ser enviado não o torna menor que o pai. Certo, não é uma relação de chefe-funcionário. De jeito nenhum. A declaração de Jesus, eu e o Pai somos um, é a base para entender isso. A ideia é de papéis diferentes assumidos voluntariamente, por amor, para cumprir o mesmo objetivo grandioso. É uma unidade de propósito que a gente mal consegue conceber. Ok, então o plano é eterno, nascido desse amor que não depende de nós, mas o que me pegou de verdade nos textos foi a precisão. Tipo de relógio suíço da coisa toda. Sim. A execução não foi aleatória. Eles falam muito sobre a plenitude dos tempos. O que era essa hora H que o universo estava esperando? É como se a história humana estivesse sendo cuidadosamente preparada por séculos para aquele momento específico. Um dos autores descreve Deus como o grande diretor da história, movendo as peças no tabuleiro global. Uhum. Ele usou o Império Romano, que obviamente não tinha ideia de que estava sendo usado, para criar o palco perfeito. Pense na Pax Romana, a paz imposta por Roma. Certo. Ela permitia que os primeiros missionários viajassem com uma segurança que seria impensável em outras épocas. E as estradas, as famosas estradas romanas, não eram só para as legiões, acabaram virando as rodovias do Evangelho. Exato. As estradas conectavam o Império, facilitando uma propagação de ideias incrivelmente rápida. E tem o fator linguístico, que é genial. A língua? Sim. O grego koiné era a língua universal da época, como o inglês é hoje.
Isso significava que a mensagem do Novo Testamento, quando escrita, podia ser lida e compreendida imediatamente de Roma à Judeia, do Egito à Ásia Menor. Sem a barreira da tradução. Exato. A estratégia de comunicação foi impecável. É impressionante ver como fatores geopolíticos e culturais foram orquestrados. E o lado religioso? Como estava o cenário na Judéia? Então, mesmo com a deterioração espiritual que muitos historiadores apontam, havia uma corrente subterrânea de esperança muito forte. Uma expectativa messiânica mantinha as pessoas atentas. Uhum. Os evangelhos nos dão exemplos disso, como Simeão e Ana no templo. Eram pessoas que estavam literalmente esperando, dia após dia, pelo cumprimento das promessas. Eles eram como a parte da plateia que leu o roteiro e estava na ponta da cadeira, esperando o protagonista entrar em cena. Perfeito. O palco estava montado, a língua unificada e a expectativa estava no ar. E nesse palco entra Jesus. E um detalhe que os textos martelam sem parar é que ele foi nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que essa segunda parte, nascido sob a lei, é tão crucial? Por que era tão importante que ele não só se tornasse humano, mas especificamente um judeu, vivendo sob as regras daquela época? Porque ele não veio para demolir o sistema de fora, mas para cumpri-lo perfeitamente por dentro. Um dos autores usa uma analogia interessante. Imagine um jogo com regras tão difíceis que é impossível alguém vencer. Todo mundo que joga eventualmente quebra uma regra e perde. Certo. Jesus entrou nesse jogo com as mesmas regras que todo mundo, mas foi o único que jogou uma partida perfeita, sem cometer uma única falta. Ele zerou o jogo. Exatamente. Ele zerou o jogo. E ao fazer isso, sendo o único a cumprir perfeitamente todas as exigências da lei, ele se qualificou para ser o sacrifício perfeito. Ele não apenas venceu o jogo, mas por sua vitória, ganhou o direito de tirar os outros jogadores de lá, de remir ou comprar de volta aqueles que estavam presos debaixo da lei. Entendi. Ele nos resgata de um sistema que só sabia nos condenar. E o prêmio para quem é resgatado, segundo os textos, é a adoção de filhos. Esse conceito parece ser o ponto de chegada de todo esse processo. É o ponto de chegada, e é transformador. A gente hoje ouve adoção e pensa em algo bonito, mas talvez a gente perca o impacto legal e social que isso tinha na época. Como assim? Um dos autores explica muito bem o contexto greco-romano. Adoção era um ato legal formalíssimo. O filho adotado era legalmente removido de sua família biológica. Todas as suas dívidas e obrigações antigas eram canceladas. Nossa! Ele era, então, enxertado na nova família e recebia de forma irrevogável todos os direitos de um filho nascido nela, incluindo o nome e, crucialmente, o direito à herança. Nossa, isso dá um peso completamente diferente. Não é só ser perdoado, é ser tirado de uma situação de falência e se tornar herdeiro de uma fortuna. É uma mudança de status radical. Radical. E é por isso que Paulo, em Romanos, diz que nos tornamos co-herdeiros com Cristo. E o material que analisamos aponta para o papel do Espírito Santo nisso. É ele que internaliza essa nova realidade. É ele que nos dá a certeza interior desse pertencimento, que nos capacita a olhar para Deus e chamá-lo de Abba, Pai. Que é uma expressão de muita intimidade, né? Imensa intimidade e confiança. É algo como paizinho ou papai. É a passagem de um relacionamento formal com um juiz para uma relação íntima com um pai. Isso nos leva a um ponto crucial que os textos martelam: a cooperação perfeita da Trindade em todo o processo. Não é só o filho agindo sozinho no palco da história. Então tá, como os autores amarram a função de cada um na execução desse plano de salvação? Eles estruturam essa atuação de forma muito clara, em 3 funções que são distintas, mas totalmente interligadas. A primeira é que a vontade do Pai é realizada pelo Filho. A missão de Cristo, do começo ao fim, é a execução do plano eterno do Pai. Há uma citação de Jesus em João que um dos textos destaca: "Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." O que de novo poderia soar como submissão hierárquica, mas pelo que já discutimos, a ideia de unidade de propósito. Exato.
Como um cirurgião-chefe que planeja uma operação complexa e o cirurgião principal que executa. Eles têm papéis diferentes, mas o plano é um só e a confiança entre eles é absoluta. É a analogia perfeita. O segundo ponto, que decorre disso, é a mediação exclusiva do Filho. Os textos são enfáticos. Não há outro caminho para o Pai. E por quê? Eles explicam que Cristo é a ponte perfeita porque ele tem as duas naturezas. É 100% Deus, então pode nos conectar ao Pai, e é 100% homem, então pode nos representar de forma autêntica. Ele é, como diz o Evangelho de João, a revelação completa de quem Deus é. E seu sacrifício é o único que, na lógica teológica apresentada, satisfaz plenamente as exigências da justiça divina. Não há um plano C, sabe? Entendi. E o terceiro papel, o do Espírito Santo. Você mencionou que ele nos faz sentir filhos, mas a atuação dele vai além disso, certo? Sim, e talvez seja a parte mais crucial para nós hoje. A obra de Cristo na cruz é um evento histórico. Aconteceu há 2000 anos. Como ela se torna uma realidade pessoal e transformadora para alguém em 2026? É aí que o Espírito entra. Exatamente. Os textos o descrevem como aquele que liga os pontos para nós. Ele nos convence de que precisamos desse resgate. Ele realiza a regeneração, que é como um renascimento interior. Ele nos sela, como um selo de cera num documento antigo, que serve como garantia e prova de autenticidade de que pertencemos a Deus e, talvez o mais importante, a missão dele é sempre apontar para Jesus. Ele é como o diretor de iluminação do teatro, que nunca aponta o holofote para si mesmo, mas sempre para o ator principal. Uau! Então, juntando tudo que a gente discutiu a partir desses textos, a gente sai com uma imagem bem mais complexa e bonita. O envio do Filho não foi um ato isolado de desespero, mas o clímax de um plano eterno, arquitetado por puro amor, executado no momento mais estratégico da história, por um Deus que age em unidade perfeita. O Pai como a fonte, o Filho como executor no palco do mundo e o Espírito como aplicador que traz tudo isso para a nossa realidade pessoal, nos transformando de devedores em herdeiros. Exatamente. A imagem final é de uma harmonia e um propósito perfeitos. E isso leva a uma ideia final que um dos teólogos explora, um conceito chamado de aliança da redenção. Aliança da redenção? A noção é que, antes da criação do mundo, na eternidade, as três pessoas da Trindade fizeram um pacto de amor. O Pai se comprometeu a ser o arquiteto do plano, o Filho voluntariamente se comprometeu a ser o Redentor, que se encarnaria, e o Espírito voluntariamente se comprometeu a ser o santificador, que aplicaria a redenção. Foi um acordo, não uma imposição. Uma cooperação amorosa na sua forma mais pura. Exato. E isso deixa uma pergunta no ar que o material não responde diretamente, mas provoca reflexão. Qual seria? A questão que fica é: se a própria essência da salvação nasce de uma cooperação tão perfeita, de um propósito compartilhado e de uma unidade na diversidade de funções dentro da Trindade, como isso deveria impactar a forma como os crentes vivem em comunidade aqui na Terra? Se o modelo divino é esse, qual deveria ser o reflexo prático disso no dia a dia, nos relacionamentos, nos projetos?